Isso. colocar esse profissional o mais rápido possível para trabalhar, porque a carência de médicos era muito grande. E aí eles usaram essa questão do Covid, né? E algumas regiões se manifestaram a favor do decreto, publicaram o decreto, tá, na regional, né, na região, no site regional da saúde. Outras regiões publicaram decreto, porém, só para médico quirúrgico, ou seja, o médico clínico, e não optaram para abrir para o médico de especialidade, e outras nem quiseram fazer o decreto e se fecharam para o decreto. Então, são questões regionais, questões políticas, questões de demanda das províncias, são várias demandas que não é só abrir, né? É um jogo de interesses mesmo ali daquela determinada região, tá? Tem dois exemplos aqui de dois decretos, tá? Um decreto é da região da Sicília, por exemplo, que é aberto. É bacana de ver esse decreto, porque ele Olha é aqui. bem aberto a vários profissionais, e no decreto eles colocam cada região, cada provínciazinha, a necessidade que tem de anestesista, de clínico, de cirurgião, de pediatra, de GO, né? E, então é bem bacana você ver a necessidade das províncias, tá? E agora já tem o decreto da dia, por exemplo, que é fechado para especialidade, é só para o médico quirúrgico. Tem o decreto da Emília-Romagna, que também está aí, eu não sei se a Jéssica vai conseguir colocar, mas ele também é aberto para especialidades. Tem o decreto de Piemonte, que também é aberto para especialidades. Então, então assim, como é que a gente faz nisso? Ah, então eu vou sair me colocando em vários decretos? Não, gente, o caminho que eu acho é o seguinte: primeiro, eu quero trabalhar antes de convalidar, tá bom, eu posso trabalhar antes de convalidar. E Ali parece da região de Vêneto, tá? Olha lá, decreto da região de Vêneto. Não sei se você consegue colocar aquele da Sicília e colocar o de Emília-Romagna, só para o pessoal ter uma ideia que depois eu aparece mando os bem. decretos, os links do decreto no grupo, mas aqui a Isso. documentação Aquele também é que tem bem do a região Trentino. Salute, tem Salute Sicília, Salute Emília-Romagna, tá? Então, é, e aí, nesse decreto, ele explica o que é o decreto, ele coloca os documentos necessários para essa convalidação simplificada e ele te dá várias opções. Cada decreto é de um jeito. Tem decreto que você vai mandar os documentos via PEC, tem decreto, por exemplo, em Emília-Romagna, que você vai fazer tudo online, você vai jogando, descarregando, baixando download os documentos e vai mandar tudo online. É, então, você tem que. A primeira coisa não é sair se candidatando a vários decretos. Primeiro é entender se é isso que você quer fazer ou se você quer convalidar. Uma vez que tem que estar muito claro que quem trabalha não estuda, quem estuda não trabalha. A primeira coisa é pensar isso. Eu vou estudar, eu vou trabalhar? Tá bom. Aí a gente começa a procurar o trabalho. E o trabalho, esse foi o jeito que eu fiz. Você entra no LinkedIn, você tem várias ofertas de trabalho, desde o contratante direto com o hospital, seja ele público, seja ele privado, até uma cooperativa. Tem cooperativas que trabalham para recolocação de médicos no exterior, fazem até a expatriação, tem contato no Brasil com uma outra pessoa que faz a expatriação, que vai trazer o brasileiro e que já vai ter um contato com a cooperativa na Itália, que tem uma colocação profissional. E essa cooperativa, ela te faz o trabalho de colocar você no decreto. Ela pega os seus documentos e ela mesma lança no decreto. Agora, tem você também falando com o contratante no LinkedIn, conversando, fazendo um colóquio com esse contratante e ele falando, olha, a região tem no decreto, eu já vi, eu tenho isso na vaga, e daí se procede com a inscrição, né, no decreto, fazendo tudo aquilo que o decreto manda, mandando os documentos, e aí o tempo de resposta de cada região também é uma coisa variada. Tá? A Sicília está respondendo em torno de 15 a 30 dias, já Piemonte está respondendo em torno de 50 dias. Já Emília-Romagna manda um protocolo para você 2 dias depois e você já está dentro do decreto. Ou seja, não tem regra nenhuma para nada, nem para como se inscrever, nem o tempo que você tem resposta, nada. Então, é você buscar mesmo, você se inscrever e você ir atrás, tá? E aí você pode trabalhar sim. O decreto exige que você esteja no alvo do seu país de origem, tá? Lógico, porque se você não convalidou, você não tem como estar no alvo da Itália. E se você vai fazer também a especialidade, também não te garante o algo, porque você não vai trabalhar como especialista se você não convalidou a especialidade ainda. Então, você pode trabalhar com algo do seu país de origem, tá? E é isso. Fez o decreto, está tudo certo os documentos, fez essa convalidação simplificada, você está apto para começar a trabalhar.
e aí estabelece os contratos, a relação de trabalho que você vai ter com o contratante diante da proposta que ele vai fazer, e aí é uma coisa sua com quem está te contratando, tá? Que mais que eu ia falar para vocês? Bom, uma coisa que é importante, todo mundo fala de salário, a gente tem que falar aqui essa observação. Quando fala que na Itália paga mal, não é que paga mal. A métrica do serviço público é uma, a métrica do serviço privado é outra, tá? Então, isso tem que estar muito claro, né? Então, quando a gente fala de um salário menor, a gente está falando sim do público. Hoje, infelizmente, o público na Itália não paga bem, paga mal, tá? Então, e para prestar concurso público, se você for prestar o concurso, você tem que ser cidadão italiano, tá? E você tem que estar convalidado. Tá? Não dá para fazer com uma convalidação simplificada via decreto, tá bom? Eu vou passar agora, eu acho que é isso que eu tinha que falar, e eu vou passar agora para um outro caminho. Então, agora, eu saí do decreto, eu passei fiz a minha convalidação da minha laurea, e agora eu quero fazer a residência médica. E eu vou chamar aqui a Natália, que é a nossa residente aqui. Vai lá, Nath. Ok, ok. Boa noite a todos. Meu nome é Natália Afonso. Eu sou residente do 4º ano de anestesia presso l'ospedale Molinette, Città della Salute, a Torino, na região do Piemonte. Eu sou brasileira, reconheci meu diploma aqui na Itália. Na verdade, eu me formei na Argentina. Reconheci meu diploma na Itália em 2019. E depois de 6 meses eu prestei a prova para residência médica e comecei a fazer a residência de anestesia, que era em Torino, onde é a cidade que eu já morava. Vamos lá, eu vou tentar falar assim o menos possível, porque o tempo é pouco e o argumento é bem extenso, né? Com relação à prova de residência. Com relação à prova de residência, a residência médica na Itália é uma prova única, nacional, para qualquer tipo de especialidade que for prestada e para todos os estudantes de medicina ou médicos recém-formados. Ela acontece em um dia específico, contemporaneamente, no mesmo horário, em todas as regiões italianas. É uma prova que a inscrição da prova ela é completamente online, sai o que a gente chama aqui na Itália de bando, né? Que seria o edital no Brasil. Nesse bando vai ter todas as várias documentações que você vai ter que anexar para fazer a sua inscrição para o concurso de residência, que se chama SSM. No caso, você faz a inscrição para a cidade onde você é residente, que no meu caso foi na cidade de Torino. Era no verão, é sempre no verão e faz muito calor e não tem ar-condicionado, mas está tudo bem. É uma prova, assim, como a Dani disse, tem que ter muita paciência, porque você chega em um horário, você não começa naquele horário, você senta, a prova não começou, dá vontade de você levantar para ir no banheiro, porque depois você não vai conseguir levantar e você vai no banheiro. É tipo Enem no Brasil, vai acompanhada praticamente no banheiro. O nível é bem esse. Tirando todas essas coisas mais assim, né, burocráticas que podem acontecer no meio do percurso, não precisa de caneta preta, porque a prova é no computador. Então, já teve a evolução da canetinha preta. É uma prova no computador, cada candidato tem um computador, os computadores são completamente fechados por uma plataforma, assim, de modo que ninguém que esteja do seu lado, nem na frente, nem atrás, tem alcance à sua prova. Todo mundo, mais ou menos, tem a mesma prova, mas de ordens das perguntas completamente diferentes. Então, assim, é uma prova que não tem como colar. Para quem, coleguinha que gosta de colar, é impossível. Então, a prova ela é composta por 140 perguntas de múltipla escolha e você tem um tempo de 200 minutos para realizar essa prova. Temas gerais da medicina. Então, os grandes temas da medicina. Pode realmente, é até difícil falar o que cai, porque pode cair qualquer coisa. Então, todos os temas da medicina, cirurgia, pediatria, ortopedia, cirurgia vascular, pode cair realmente qualquer coisa. Existem cursinhos preparatórios para essa prova de residência aqui na Itália. O cursinho que eu mais indico, que foi o cursinho que eu fiz, é o AIMS, porque eu acho que o AIMS
prepara bastante bem para a prova de residência. Ele tem um nível de perguntas, na verdade, superior em dificuldade com relação às questões que, na verdade, caem na residência. Então, se você tiver uma preparação daquela, a residência com certeza vai ser um obstáculo mais fácil de ser superado. Então, voltando à questão da residência, são os 140 pontos, mas, na verdade, a prova, no total, ela totaliza 147 pontos. Aí me perguntariam, mas por quê? Se a prova tem 140 perguntas e são 147 pontos, 147 pontos porque tem os famosos 7 pontos de currículo. Tem muita gente que fala, eu vejo muita gente escrevendo, muitas páginas, muitas coisas que falam que não, a gente que é formado fora, que tem um diploma reconhecido, que não tem o diploma italiano, esse ponto de currículo aí não serve, entendeu? Não serve para nada, só se tiver a laurea italiana. Eu sou uma prova viva que isso não é verdade, então vou contar a minha experiência. Essa pontuação de currículo ela é feita da seguinte maneira. São 5 pontos dedicados à sua nota de final de curso de medicina, que aqui chama voto de laurea. Em base à sua pontuação, ok? Aqui, a pontuação mais alta do voto de laurea é o que os italianos chamam de 110 e lode, ok? Quando você manda a sua documentação com todas as suas notas no Brasil, por mais que no Brasil é feita escala 0 a 10, eles fazem a conversão do que significa aquele 10 na escala do 110 e lode da laurea italiana. Então, o aluno que saiu e se formou com 110 e lode, ele ganha 2 pontos, só por isso. O aluno que tirou entre 109 e 108, ele ganha 1 ponto sobre isso. Então, nesses vários ranges de voto de laurea, de final de curso de medicina, em base à sua nota, você pode ganhar um pontinho que está englobado dentro desses 7 pontinhos de currículo. Outra coisa que dá ponto é a tese, que seria o TCC no Brasil. Outra mentira que eu vou desmentir, o TCC meu, na verdade, meu TCC é argentino, escrito em espanhol, que eu apresentei quando eu fiz a inscrição para a prova de residência, me deu meio ponto, porque é o que meio ponto que vale o TCC. Seja para mim, que me formei fora e que tenho o meu TCC argentino, seja para o italiano que se formou aqui, que tem a tese dele de laurea aqui. Então, assim, se você apresentar o TCC, não é verdade que eles não vão te dar o meio ponto de TCC, a não ser que for um TCC muito ruim. Mas, assim, essa possibilidade não tem, é mentirosa, ok? E o último ponto e meio seria quem fez doutorado e pesquisa. Quem fez doutorado e pesquisa, e sempre na área sanitária, na área médica, tem direito a 1 ponto e meio. Então, são 140 pontos de prova, onde você demonstra a sua inteligência do seu cérebro, e 7 pontos currículo. Esses famosos 7 pontos não está perdido para quem vem do exterior. Porque eu tive essa pontuação dada quando eu fiz a minha prova de residência, porque eu apresentei a documentação para ter os pontos de currículo. Então, isso, assim, é um dado importante que eu vejo muita gente desmentindo, mas não é verdade. Com relação, em vez da prova, a 140 perguntas, é importante saber que cada pergunta vale 1 ponto, cada pergunta certa vale 1 ponto, cada pergunta errada, eles descontam 0,25 de uma certa que você fez, e cada pergunta não dada é 0 ponto. Então, precisa pensar até mesmo para chutar, porque às vezes não compensa chutar, se não sabe a pergunta. Isso é a prova de residência, beleza. Você fez a prova de residência, espera o resultado. Assim que você termina de fazer a prova de residência, na mesma hora, o computador se apaga e aparece a sua nota, ok? Dentro daquela escala de 140 pontos. Não os 7 pontos, ele vai vir depois, em um segundo momento. Dentro dos 140 pontos aparece só. Você sai já sabendo, eu tirei tanto. Aí vai começar as várias especulações, as várias associações de estudantis que tem, que
falar para entrar em tal residência, precisa de ter tal pontuação. Aí é aquela loucura. Será que a minha nota vai dar para tal coisa? Será que a minha nota vai dar para aquela outra coisa? Chega o grande momento onde você vai jogar a sua nota no sistema, sempre datado por esse edital de inscrição, onde vai ter o dia que você vai escolher a sua especialidade, o que você quer fazer. E você pode pôr todos os tipos de especialidades em todos os lugares da Itália, na ordem de preferência sua. É óbvio que você vai colocar primeiro a sua preferência principal, seja como residência, seja como lugar. E depois tem todo um sistema que vai englobar todos esses dados telematicamente e vai te assegurar em base à sua nota. Natália, por exemplo, a Natália colocou, sei lá, cirurgia como primeira opção. E colocou, sei lá, cardiologia como segunda opção. A nota da Natália não deu para cirurgia, a nota dela caiu para a segunda opção dela, que foi cirurgia. Bom, aí a Natália vai escolher se a Natália aceita fazer cirurgia ou não aceita fazer cirurgia. Se a Natália aceitar fazer cirurgia, a Natália se matricula na escola de cirurgia e começa a fazer a residência. Se a Natália não aceitar, porque ela queria fazer aquela primeira opção que ela não passou, aí ela vai ter que esperar mais um ano e refazer a prova de residência. Isso é algo meio parecido com o Brasil, né? Quando a gente não consegue entrar de primeira, vai reprovando de novo, vai tentando, e é assim que funciona. Obviamente, a nota é bem importante, principalmente para residências que são mais concorridas aqui na Itália, que, por exemplo, são dermatologia, ginecologia, é uma residência bastante concorrida, não tanto, mas é uma boa residência concorrida. Cardiologia é uma das residências mais concorridas. E então, para quem almeja a esse tipo de especialidade, tem que estar ciente que tem que fazer uma pontuação maior nessa prova, ok? Isso é como funciona. Como estudar, eu já falei que eu indico 100% o curso do AIMS. Os livros são bem esquemáticos, são bem assim focados. Cada livrinho de cada especialidade tem na parte de baixo perguntas referentes a provas antigas, a provas que já caiu, perguntas muito mais difíceis do que na realidade cai na prova. Então, eu acho que é um teste que super prepara. Prepara para quem toma ele seriamente, prepara muito mais ainda do que você imaginaria. Bom, entrei na residência. No meu caso, a minha primeira escolha, eu não coloquei várias escolhas na minha época, 4 anos atrás. A minha primeira escolha foi anestesia e reanimazione em Torino, e eu não coloquei nenhuma outra, porque eu falei, ou eu entro nessa, ou eu não vou fazer mais nada. Aí, graças a Deus, né, que eu entrei nela. Deu certo. E aí eu comecei a fazer a residência de anestesia. Aqui é um pouco diferente, eu vou falar da minha experiência, é um pouco diferente do Brasil, porque aqui é junto anestesia, terapia intensiva e medicina da dor. Então, é um combo de 3 em 1. O anestesista, ele faz sala operatória, isso são os 2 primeiros anos. Então, você tem 2 anos intensivos somente de anestesia. Desde a anestesia mais básica, a anestesia com mais alta complexidade. Mais alta complexidade poderia ser um exemplo, a cirurgia do fígado, a cirurgia cardíaca, a neurocirurgia. Então, assim, você passa por todos esses tipos de salas, desde a mais simples à mais complexa. Quando você termina a sua formação em anestesia, que são os primeiros 2 anos, você começa a sua formação em terapia intensiva, que é ser o médico intensivista. E esse percurso dura 16 meses. Nesses 16 meses, você vai frequentar somente as terapias intensivas. E também todas as terapias intensivas aqui, elas são todas muito monovalentes. Então, tem a terapia intensiva respiratória, tem a terapia intensiva cardiovascular, tem a terapia intensiva pós-operatória, tem a terapia intensiva do fígado,
Tem a neuroreanimação, a terapia intensiva somente para grandes traumas. Tem a terapia intensiva somente para queimados. É muito difícil você ver uma terapia intensiva onde você tem um pouco de tudo, porque eles são muito super especialistas naquilo. O que você mais vê uma grande mistura é nos hospitais das cidadezinhas pequenas, nos periféricos, que fazem o primeiro socorro e depois descentra e deriva o caso para o hospital mais central, que é referência naquele tipo de patologia aguda. Ok. Com relação à residência de anestesia, terminou esses 16 meses, aí você terminou sua formação de intensivista, aí você começa a sua formação de médico urgentista, é o anestesista que trabalha com os grandes traumas, com as grandes urgências. Aqui na Itália é o anestesista que o pepino que o emergente não dá conta. Ou seja, aqui na Itália o anestesista realmente é a última esperança. Realmente é a última esperança. Então, quando o emergencista não dá conta, chama o anestesista e, né, dá aquela orada lá para cima, porque realmente a situação está feia. Então, quando você está mais avançado na carreira da residência, que é lá para o 4º ano, mais ou menos, você começa o seu adestramento nisso, né, nas grandes urgências, e é onde você vai ter também uma passagem pela sala operatória da obstetrícia e a sala operatória da pediatria. Porque, ao contrário do que acontece no Brasil, a criança e a mulher grávida aqui, para o italiano, visto que a natalidade é muito baixa, elas são consideradas dentro de uma bola de vidro. Então, assim, eles nunca vão deixar um residente do 1º ano entubar uma criança e nunca vão deixar um residente do 1º ano fazer uma anestesia subaracnoidea em uma grávida. Porque é um paciente delicado, é um paciente onde você não pode cometer erros. Então, ele quer que o residente esteja a mão afiada quando ele foi se dá assim por frente com um tipo de emergência pediátrica e obstétrica. Então, no 4º ano, quando você já tem a mão feita, aí sim você faz a passagem pelo hospital pediátrico e você faz a passagem pelo hospital obstétrico. Terminando essa formação do 4º ano, que é a parte das grandes urgências, onde a gente tem também o adestramento em socorro com helicóptero. Na Itália, o único médico socorredor de helicóptero é somente o anestesista. É o único médico que pode subir um helicóptero na Itália, é somente o anestesista. Então, aí tem anestesistas e intensivistas que escolhem de fazer isso para a vida. E o último ano é o último ano que ele é dedicado à terapia ontálgica, né? Que é a terapia da dor. A dor crônica, cuidados paliativos, percursos de fim de vida. E esse é o último ano. No final do último ano, você tem uma prova, além de ter várias provas durante a residência. A cada ano de residência, você faz uma prova de passagem. Pelo menos na minha escola de residência, isso é muito relativo, depende muito do tipo de residência, da região, do hospital. Aqui em Torino, porque é uma galera um pouco problemática, tem essa prova de passagem que ela é bem séria. Então, a prova de passagem de um ano para outro ela é bem séria. Você faz uma prova escrita de 175 perguntas, 1 minuto por pergunta, e se você passar na prova escrita, na semana seguinte você faz a prova oral com a banca de todos os professores. Se você passar nas 2 provas, aí você pula para o próximo ano da residência. Detalhe, não pode reprovar nessa prova. E nem pode dar ela de novo. Ou passa, ou passa. Não tem opção de não passar. Mas isso, assim, na minha escola, porque essa galera ela é meio estranha, entendeu? Aqui de Torino, eles são meio exigentes. Mas, em linha geral, essa prova de passagem de anos de residentes para um ano para o outro é uma coisa mais, assim, burocrática, entendeu? É uma coisa mais... só um protocolo. Todo mundo passa. Quem passou no concurso só não termina a residência se decidir que
não é para ele, mas não por causa de prova de passagem. Essa realmente de anestesia aqui em Torino é uma exceção. No final da residência, você faz uma prova para poder se inscrever no álbum de especialista, que no meu caso é o álbum dos anestesistas e reanimadores. Durante a residência, a carga horária é muito justa. Eu creio que nos 2 primeiros anos, quando era sala operatória, eu não trabalhava mais de 38 horas por semana, às vezes até menos, umas 35 horas, porque eram todas salas operatórias de eleição. Então, a maioria eram cirurgias programadas, porque as cirurgias de urgências você vê somente no 4º ano, onde você já está aquele residente, assim, tinindo na mão, entendeu? Então, assim, os primeiros anos são as grandes cirurgias, mas as cirurgias eletivas. Então, você trabalha de segunda a sexta, não faz noite, não faz feriado, não trabalha no Natal, e trabalha durante o dia. Começa às 7h30, termina às 2h30 da tarde, às 3 horas, e pronto. A partir do 3º ano, começa a ficar um pouco mais pesado, até porque é um tipo de especialidade que requer muita manualidade. E manualidade, para você adquirir ela, realmente só praticar, como se não fosse um domínio. Então, a partir do 3º ano, começa a pesar mais, porque os plantões são de 12 horas. São plantões de 12 horas. Não existe plantão de mais de 12 horas, pelo menos na minha escola. É uma coisa ilegal essa. Algumas escolas fazem isso, mas para que vocês saibam, tem sindicatos para isso e é uma coisa ilegal. No máximo são plantões de 12 horas. Você pode... quando você faz o plantão noturno, você não trabalha no dia do plantão noturno e nem no dia seguinte do plantão noturno. Então, os horários são bem respeitados. E em tudo isso, durante o seu percurso de residência, você tem aula teórica, toda semana. Então, toda semana, no meu caso, todas as quintas-feiras, eu tenho 4 horas de aulas teóricas. Ou seja, eu volto para o banco da faculdade, sento 4 horas com o professor falando sobre a matéria e tem aula toda semana. Tem um programa. Para quem tiver interesse, tiver curiosidade, eu posso mandar o programa da Escola de Torino, é bem completo, o programa de residência, de todos os temas que são abarcados. E a gente tem uma bolsa de residência que, para quem vive somente com ela, eu preciso... Está acabando o tempo. Não tem problema, a gente vai abrir outro link, tá? Já estou avisando para vocês, gente, porque tem para falar um tema importante que é sobre convalidação de especialidade. Então, por isso que eu estou deixando você ir, porque já foi. Então, eu acho que essa questão da bolsa é importante. A gente não vai conseguir falar aqui sobre questão de impostos e como se vira nos 30 na residência para sobreviver com um pouco mais de grana, mas isso a gente vai prometer aí mais para frente uma outra aulinha aí menor. Mas eu queria mais que você falasse essa questão da bolsa, porque eu não vou me responder as perguntas, mas eu acho que isso é bem pertinente, falar do valor da bolsa e ser igual em todas as regiões. A bolsa da residência era uma bolsa, assim, se não for bolsas específicas, porque tem algumas bolsas específicas dadas pela região, onde o valor é menor. Mas a maioria isso são casos específicos. Mas a maioria das bolsas são dadas pelo Estado. Quindi sono borse statali. E esse é um valor tabelado, é igual para todas as especialidades na Itália inteira. Então, os 2 primeiros anos é uma bolsa de 1.652 euros. A partir do 3º ano, essa bolsa vai para 1.700 e alguma coisa, quase 1.800. Então, durante os anos, ela vai aumentando um pouquinho. É suficiente para viver com essa bolsa? Sim, é suficiente para viver. Então, quem tiver que pagar um aluguel, é suficiente. Mas, para os coleguinhas que gostam de fazer algumas coisinhas a mais, entendeu? Tem uns trabalhos extras compatíveis com a especialidade, então, assim, que é legal você fazer, que são a famosa guarda médica, né? Que é aquela guarda médica noturna, aquele postinho que funciona só durante o final de semana, feriado, de noite, quando o médico de família, digamos, não trabalha. Aquele trabalhinho ali, ele é compatível com a especialidade. E você pode trabalhar extra especialidade por um máximo de 60 horas por mês.
Então, seria um plantão de 12 horas de guarda médica por semana, por lei, permitido. E eu digo que quem faz 30 horas por semana, 32 horas de residência e faz 12 horas de guarda médica, completando mais ou menos umas 40 horas, 43 horas de trabalho por semana, residência com trabalho extra, que é compatível, dá para fazer uma festa boa aqui na Itália. Então, eu aconselho todo mundo a fazer isso aí mesmo. Não é cansativo, como se diz aqui, é super factível, e falo uma pessoa que faz uma residência empenhativa, que é anestesia. A galera que faz umas residências assim mais tranquilas, medicina do trabalho, quem é dermatólogo, dá para fazer mais ainda. Mas a minha, assim, que é uma área mais do serviço, mais cirúrgica, dá para fazer de boa, então imagina as outras. Então, o residente não vive mal. Isso aí eu posso dar certeza para vocês. E eu queria só adicionar mais uma coisa sobre, eu acho que você tinha falado, Dani, era sobre quando se faz a inscrição na prova de residência, eles pedem o nível C1 do italiano. Eu também sou uma grande prova dessa questão do C1, porque quando eu fiz a minha prova de residência, eu não tinha cidadania italiana, por mais que eu vivia a minha vida inteira na Itália, praticamente. Eu não tinha nenhum avô para desenterrar, para pedir a cidadinância. Então, assim, eu tive realmente que cultivar os anos de residência. Então, depois de 10 anos de residência continuados, você pode pedir a cidadinância. Eu meio que relaxei, não pedi por várias vicissitudes da vida a cidadania. Então, quando eu fui fazer a prova de residência, eu não tinha cidadania. Por mais que eu fiz todo o ensino médio, por mais que eu fui alfabetizada na Itália, não aceitaram os meus diplomas italianos de escola, eu tive que fazer uma provinha para comprovar e ter o certificado de C1 para a prova de residência. Então, isso aí é importante para quem não é cidadão italiano e pensa em fazer a prova de residência, é uma coisa que vocês já podem fazer e começar a fazer, porque vai ser uma coisa que vai ser necessário para a inscrição depois na prova de residência. E a cidadania, como a Dani já falou, vai ser assim de extrema importância quando vocês terminarem a residência, porque quase em como todo lugar do mundo, para fazer concurso público, precisa de ser cidadão do país. Então, a cidadania é importante, mas é importante bem lá para frente. E mesmo que não tiver, ninguém fica sem trabalhar, porque tem sempre o privado, tem sempre a libera professione, e no final dá tudo certo. Nunca é mares e rosas e flores aqui na Itália. A Itália tem as suas criticidades, tem os seus problemas, mas a Itália sabe ser um país muito bom e muito acolhedor. Mas o que a gente tem que ter, como a Dani falou, é muita paciência em todos os percursos que vocês forem percorrer.